Esta história começa com um garoto de cabelos brancos chamado Firma Zegar, fugindo de seus perseguidores. Depois de correr por vários minutos, ele se escondeu atrás de uma árvore. Zegar pensou em informar seus superiores para que pudessem enviar as pessoas adequadas para lutar. Naquele momento, Zegar sentiu o ataque do inimigo e, graças aos seus reflexos rápidos, ele se esquivou. Quando Zegar se virou, ficou chocado ao ver que o ataque havia partido a árvore ao meio. De repente, um orc furioso apareceu. Zegar notou que o comportamento deste orc era muito diferente daquele dos orcs normais. O orc segurava uma espada mágica amaldiçoada nas mãos. Esta arma emitia uma energia pegajosa e controlava o orc. O orc brandiu a espada amaldiçoada e tentou atacar Zegar, mas para sua surpresa, Zegar evitou facilmente o ataque. O ataque foi tão poderoso que derrubou várias árvores atrás de Zegar. O orc ficou furioso quando viu Zegar se esquivar do ataque, então atacou novamente com uma série de ataques. Para sua surpresa, Zegar mais uma vez evitou facilmente os ataques. Aproveitando a velocidade, subiu em um dos troncos cortados pelo ataque do orc. Então, ele desembainhou a espada e, num piscar de olhos, desferiu um corte profundo no pescoço do orc. Esse corte foi apenas superficial, então em questão de segundos a ferida do orc cicatrizou completamente. Zegar percebeu que o acordo que havia feito com o velho não era muito justo nem lucrativo, então pensou em exigir o dobro do dinheiro quando voltasse a ver o velho. Enquanto estava perdido em pensamentos, o orc atacou novamente, mas desta vez Zegar bloqueou o ataque com sua espada em vez de se esquivar. A onda de choque do bloco quebrou o chão, e em segundos o orc quebrou a espada de Zegar ao meio. Zegar aproveitou a oportunidade e, num piscar de olhos, apareceu atrás do orc e acabou com sua vida usando sua espada quebrada. Depois de derrotar o orc, Zegar sentou-se em um tronco e começou a sentir que iria desmaiar a qualquer momento. Naquele momento, uma voz começou a chamá-lo. Zegar rapidamente percebeu que essa voz pertencia à espada mágica. A espada mágica prometeu a Zegar que, se ele a pegasse, lhe daria o poder de cortar tudo e realizar todos os seus desejos. Sem muita hesitação, Zegar aproximou-se da espada inconscientemente. Ele tentou parar seu corpo porque sabia que, se agarrasse à espada mágica, acabaria como o orc. Seu corpo inconscientemente agarrou a espada e, naquele momento, a espada mágica começou a encher seu corpo de ressentimento. Mas não demorou muito para que a espada ficasse sem magia, porque ela havia usado toda a sua magia para controlar o orc. Agora que Zegar tinha controle de seu corpo, ele se aproximou de um penhasco e jogou a espada no fundo do rio. A espada começou a afundar no fundo do rio e, naquele momento, Zegar se arrependeu de ter jogado a espada fora, pois poderia tê-la usado como prova para obter mais dinheiro, mostrando-a ao velho. Com o dinheiro que tinha atualmente, ele não podia comprar nenhuma simples espada. Naquele momento, Zegar se deparou com uma mulher pequena de cabelos pretos olhando para ele. Zegar a ignorou e continuou seu caminho, pensando que ela era apenas uma mulher que havia se perdido. Mas naquele momento, a mulher agarrou o braço de Zegar e perguntou por que ele havia jogado a espada de seu dono no rio. Zegar ficou confuso, então disse à mulher que ela o havia confundido com outra pessoa, e então se afastou dela para continuar sua jornada. A mulher ficou furiosa e gritou com ele por fingir não conhecê-la depois de tocar seu corpo. Em um instante, Zegar se aproximou da mulher com raiva e exigiu uma explicação. Devido ao grito da mulher, diversas pessoas se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Zegar perguntou à mulher por que ela estava fazendo isso, e a mulher perguntou a Zegar por que ele havia jogado o corpo dela no rio. Naquele momento, Zegar finalmente percebeu que a mulher era a espada mágica que ele havia jogado no rio. Ela era a espada Minerva, a espada do ressentimento do demônio, que amplificava os sentimentos de ressentimento do usuário. Esta espada concedia força e habilidades de regeneração ao usuário, mas em troca, o usuário enlouqueceria devido aos sentimentos avassaladores de ressentimento. Minerva disse a ele que, na verdade, ela era a espada mágica que ele havia jogado no rio. Ela disse a Zegar que de agora em diante ele seria seu servo. Ao ouvir isso, Zegar escapou imediatamente e se escondeu em um pequeno beco, pensando que finalmente havia se livrado dela.
Mas para seu azar, Minerva apareceu ao lado dele e perguntou com quem ele estava falando. Zegar estava apavorado e sabia que não poderia escapar dela. Minerva explicou a ele que seu corpo era o de uma espada demoníaca e por causa disso, ela poderia se mover até ele a qualquer momento. Zegar pensou que não poderia escapar dela de forma alguma. Minerva disse a ele que agora que ele tinha esse corpo, ele era seu servo. Confuso, Zegar perguntou a Minerva por que ele deveria ser seu servo. Minerva lhe disse que no momento em que ele tocou esse corpo, ele se tornou seu servo. Zegar saiu pensando que estava enlouquecendo e também disse a Minerva para ir para casa em vez de falar bobagens. Minerva achou que ele era rude, então mostrou a Zegar seu verdadeiro corpo. Depois de mostrar-lhe seu verdadeiro corpo, ela ordenou que ele se ajoelhasse diante dela e mostrasse seu respeito. A princípio, Zegar ficou confuso, mas depois agarrou o braço dela e a levou para a guilda onde o velho residia. Ao entrar na guilda do velho, o velho disse a Zegar que não esperava vê-lo novamente. Zegar ignorou suas palavras e disse-lhe que tinha vindo para lidar com uma espada mágica. O velho estendeu a mão para Zegar mostrar-lhe a espada mágica. Zegar pegou Minerva e mostrou-a ao velho, dizendo-lhe que ela era a espada mágica. O velho ficou em silêncio por 1 minuto, depois pensou que Zegar estava zombando dele. Vendo a expressão do velho, Zegar explicou rapidamente o que havia acontecido com ele. Vendo isso, Minerva começou a chorar e explicou ao velho que ela tinha acabado de atrapalhar Zegar e agora ele estava tentando vendê-la fingindo que ela era uma espada. Ao ouvir isso, o velho ficou ainda mais irritado e os expulsou da guilda. Zegar sentou-se perto da porta, segurando a cabeça, pois não sabia o que fazer. Minerva perguntou a Zegar por que ele estava tentando vender o corpo dela antes que os 1000 anos se passassem. Zegar perguntou por que ela estava fazendo isso com ele novamente. Minerva disse a ele que no momento em que alguém toca seu corpo, está destinado a ficar com ele até o fim dos tempos. Zegar suspirou e começou a pensar em uma maneira de seguir em frente. Depois, os dois pegaram uma carruagem e seguiram para a cidade porque, graças a Minerva, Zegar não podia mais aceitar missões da guilda da aldeia. No caminho, Zegar perguntou a Minerva como ela poderia se transformar em pessoa se fosse uma espada mágica. Minerva começou a pensar e, depois de alguns segundos, disse a ele que não sabia. Ela perguntou a Zegar como ele escapou do controle da espada enquanto segurava o corpo. Zegar respondeu que não sabia. Nesse momento, a carruagem parou e o cocheiro avisou a Zegar que haviam chegado à cidade. O motorista agradeceu por acompanhá-lo e Zegar agradeceu por lhe dar uma carona até a cidade. O motorista entregou-lhe um envelope e disse-lhe que se tivesse interesse em acompanhar missões, bastava ir até ao topo das filas. Depois disso, o motorista saiu e Minerva disse a Zegar que ele bateria a cabeça no chão se continuasse se curvando. Então ela perguntou por que ele não se curvou diante dela daquele jeito. Irritado, Zegar disse a Minerva para parar de incomodá-lo e os dois seguiram em direção à cidade. Depois de vários minutos, chegaram à maior cidade da província de Caid, chamada Epelum. Minerva ficou impressionada com a beleza da cidade. Zegar disse-lhe para parar de olhar em volta porque parecia uma camponesa. Depois de vários minutos, chegaram à guilda da cidade. Minerva perguntou a Zegar se ele tentaria vendê-la novamente. Zegar respondeu que não faria isso desta vez. Minerva percebeu que Zegar estava estranhamente nervoso. Ele abriu a porta da guilda, onde muitos heróis também vieram em busca de missões. Uma garota ruiva deu as boas-vindas a Zegar. Zegar se aproximou da garota e disse que tinha vindo em busca de uma missão. A garota ruiva primeiro pediu sua carteira de identidade. Zegar deu a ela sua carteira de identidade e ela ficou impressionada ao ver que ele era o grande guerreiro da desgraça. Zegar não queria que as pessoas descobrissem isso. A ruiva entregou-lhe a lista de missões. Depois de ver todas as missões, Zegar escolheu uma e mostrou para a ruiva. Ela tentou convencê-lo a mudar de ideia, mas Zegar recusou porque queria aquela missão. Vendo sua insistência, a ruiva lhe deu as instruções. Enquanto Zegar se dirigia para a saída da guilda, todos olharam para ele com medo, porque não sabiam por que o guerreiro da desgraça havia retornado à cidade.
Zegar foi um dos 5 grandes guerreiros, conhecido por todos por ter sido o assassino de um dos piores duques. Esta foi a razão pela qual Zegar quis evitar vir para a cidade. Minerva não pôde deixar de rir de Zegar por ter um nome como o de Guerreiro da Perdição. Depois disso, os dois foram para um parque. Minerva começou a zombar de Zegar por aceitar uma missão com uma recompensa muito pequena. Há 10 minutos, Zegar e Minerva foram à casa de uma mulher rica. Ela agradeceu por aceitarem a missão, pois já fazia muito tempo que ela não a publicava. Enquanto Zegar conversava com ela, Minerva começou a inspecionar a sala. A mulher disse a Zegar que ele era o único em quem ela podia confiar para cuidar da missão. Zegar garantiu à mulher que não se preocupasse, pois eles iriam encontrá-lo. Minerva ficou impressionada ao ver a foto da mulher segurando seu gato. Zegar bateu nela para fazê-la parar de incomodá-la. A missão deles era encontrar um gato desaparecido no parque. Minerva começou a zombar de Zegar novamente. Zegar ficou bravo com ela porque tudo isso era culpa dela. Graças a ela ter quebrado sua espada, agora ele não conseguia encontrar missões onde não precisasse carregar uma espada. Minerva disse para ele não se preocupar porque ele tinha uma espada bem na frente dos olhos. Ela colocou um dedo no queixo de Zegar e disse-lhe para pensar cuidadosamente sobre o que poderia conseguir se pudesse usá-lo sem restrições. Depois de pensar por vários segundos, Zegar percebeu que poderia ir longe se pudesse usar a espada sem restrições. Mas ele não confiava em Minerva, então bateu na cabeça dela e disse que ela tinha uma atitude muito infantil. Minerva ficou brava com ele e começou a zombar dele por ser o guerreiro da desgraça. Depois de caminhar vários minutos, Zegar chegou à conclusão de que este parque era muito tranquilo, apesar de estar fechado. Eles não conseguiam nem ouvir o canto comum dos pássaros e se perguntavam se algum tipo de demônio estaria afugentando os animais da floresta. Naquele momento, um tigre dente de sabre apareceu e tentou atacar Zegar com suas garras afiadas. O ataque foi tão poderoso que destruiu o solo e criou uma cortina de destroços. E daquela cortina Zegar emergiu carregando o corpo de Minerva. O animal que os atacou foi o tigre dente de sabre. Zegar finalmente entendeu por que a missão de encontrar um gato foi designada como uma missão organizada. Ele nunca pensou que eles nomeariam um tigre dente de sabre como gato. Minerva disse a ele que eles estavam em crise. Ao ouvir isso, Zegar soltou Minerva e ela caiu no chão. Então, ele pegou um galho do chão e disse a Minerva para recuar porque não queria que ela se machucasse. Enquanto conversava com Minerva, o tigre dente de sabre se aproximou dele em grande velocidade. E ao ver isso, Minerva pensou que Zegar estava morto. Mas para sua surpresa, Zegar reagiu a tempo e bateu no pescoço do tigre. Minerva não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Zegar acabara de acertar o tigre dente de sabre com um galho simples. Então, Zegar atacou o tigre dente de sabre com uma série de ataques. E em questão de segundos, o tigre dente de sabre caiu no chão e começou a tremer. Zegar se aproximou com um olhar assassino. O tigre dente de sabre levantou-se novamente apesar de estar ferido. Zegar percebeu que era muito estranho porque o tigre dente de sabre era uma fera demoníaca muito inteligente. Portanto, se continuasse mostrando a lacuna de poder, o tigre dente de sabre acabaria sucumbindo. Porém, ele não conseguiu fazer assim. Então, sem pensar 2 vezes, deixou cair o galho. Naquele momento, vários bebês tigres dente de sabre apareceram e subiram no corpo do tigre dente de sabre. Vendo isso, Zegar ergueu as mãos e disse ao tigre dente de sabre que não tinha intenção de prejudicá-lo. Ele também contou que a Marciana o enviou para procurá-lo porque estava preocupada. Ao ouvir isso, o tigre dente de sabre atacou Zegar e começou a lambê-lo, e Zegar finalmente entendeu por que o chamavam de gato. Depois, Zegar levou o tigre dente de sabre de volta para a casa da Marciana. Ela agradeceu a Zegar por completar a missão e se referiu a ele como o Guerreiro da Perdição. O nome Guerreiro era muito difícil de esquecer entre os nomes. A Marciana perguntou a Zegar qual era a relação entre ele e Minerva. Zegar disse a ela que era um relacionamento estranho e Minerva disse a ele que ele era seu servo. Ambos ficaram com raiva um do outro. Depois disso, Zegar perguntou a Marciana por que ela havia chamado o tigre dente de sabre de gato. Ela disse a ele que a primeira vez que conheceu o tigre dente de sabre, pensou que fosse um gato. Para ela, ainda parecia um gato.
Ela acreditava que o tigre dente de sabre havia saído de sua casa porque não se sentia mais em casa. Agora, ela disse a Zegar para devolver o tigre dente de sabre ao seu lar original nas terras orientais, chamado Sigmar.